O corpo explica. A análise corporal e comportamental que mudará a sua vida. Já imaginou poder entender que tipo de mente uma pessoa tem apenas analisando o formato do corpo dela? Como isso mudaria a sua vida profissional e pessoal? Que tal um método científico, inovador e exclusivo que vai ajudar você a se relacionar melhor com as pessoas, tirar você das suas dores da rejeição, do abandono, da manipulação, da humilhação, da traição e te colocar nos recursos da criação, da comunicação, da negociação, execução e sedução. Sim, parece exagero, mas não é. A Okavango Treinamento e Desenvolvimento agora tem analistas formados, autorizados e certificados pela empresa O Corpo Explica, que usa este método exclusivamente online. Sim, isso mesmo. Você é atendido no conforto do seu lar ou em qualquer parte do mundo onde houver acesso à internet. Que método é esse? Você deve estar se perguntando. É um método que desvenda que tipo de mente uma pessoa tem, fazendo a leitura corporal através do formato do corpo dela. Simples assim. Este método foi criado com base em estudos profundos do corpo e da mente pela doutora Vanessa Guest, doutora em psicologia pela USP, Guilherme Guest, fisioterapeuta formado também pela USP, e Elton Euler, o gênio da comunicação. A fundamentação da técnica de análise corporal desenvolvida pela empresa O Corpo Explica vem do início do século passado, no auge da escola da psicanálise de Viena e do pai da psicanálise, Sigmund Freud. Antes de Freud, o olhar da medicina para o corpo era exclusivamente biológico, físico, estrutural, e a grande revolução dele, a essência do seu legado, foi alertar a medicina para a existência de uma mente dentro daquele corpo. A partir daí, a medicina e todo o universo do desenvolvimento humano se desdobrou com um olhar para o mental, para o emocional, para o sentimental. E muita coisa foi criada a partir disso. Se Freud tivesse feito apenas isso, já teria sido incrível. Já teria mudado o rumo do mundo, da ciência e de nossas vidas. Mas ele fez muitas outras coisas a partir da sua percepção de que dentro do corpo havia uma mente. Ainda nesta mesma época, surgiu uma figura pouco conhecida no universo do desenvolvimento humano, mas que na visão da empresa O Corpo Explica, deu um passo tão grande quanto o de Freud. Wilhelm Reich. Reich foi médico, psicanalista e cientista natural. E mais ou menos em 1921, passou a atender pacientes que Freud encaminhava para ele. Em 1922, Reich e Freud criaram um seminário de técnica psicanalítica de Viena com o objetivo de aperfeiçoar a abordagem psicanalítica. Foi nessa época que Reich começou a análise do caráter. Para resumir, Reich abriu um mundo novo para as descobertas da mente. Se Freud foi a pessoa que chegou para a medicina e disse: espera aí, tem uma mente aí dentro desse corpo. Reich foi quem complementou: não, não tem uma mente dentro do corpo. A mente e o corpo são uma coisa só. Ele atendia observando não apenas o que as pessoas falavam, mas também as reações, as expressões e o formato do corpo delas. Reich percebeu que o comportamento e as reações das pessoas com corpos parecidos era bem semelhante. A técnica de análise corporal utiliza a combinação de vários conhecimentos científicos com uma grande parcela de reconhecimento para as descobertas de Reich. Mas, afinal, como funciona essa tal de análise corporal? É importante falarmos sobre os movimentos bloqueados antes de você entender como a mente e o corpo são formados. Eles acontecem enquanto o sistema nervoso se desenvolve durante o processo de milenização da nossa medula espinhal. Quando alguém não consegue fazer algo, está vivendo um movimento bloqueado. Quando uma pessoa se depara com um obstáculo na vida, o sistema nervoso dela se manifesta com a configuração básica que ele tem. É assim com todo mundo. Para sair do ponto A e chegar ao ponto B, você precisa vencer obstáculos que ainda não conseguiu superar.
A maneira como cada um percebe a situação varia de acordo com a configuração básica do seu sistema nervoso. Quando alguém não consegue fazer o que precisa ser feito ou não consegue parar de fazer aquilo que está prejudicando, é por medo de uma das 5 sensações básicas. E o corpo de cada pessoa é o reflexo visível da sua mente. Mas o que é a milenização? Imagine a sua medula como um fio elétrico. O fio tem a parte de cobre que conduz a eletricidade e a capa de plástico que protege a parte de cobre, para que a eletricidade e a energia não se dissipem. É exatamente assim que a nossa medula funciona. Dentro da medula ficam os neurônios, que seriam a parte de cobre do fio elétrico, e por fora existe a capa de mielina, que seria a capa de plástico do fio. Só que ela não se desenvolve por dentro e por fora ao mesmo tempo. Quando nascemos, a nossa medula já está com a estrutura interna pronta, com seus neurônios todos prontos, mas esse fio ainda não está encapado. Ele começa a se encapar, a se melinizar no útero e só termina quando nós temos mais ou menos por volta de 5 anos de idade. Esse processo de 5 etapas começa no cérebro e, à medida que vamos crescendo, vai descendo pela medula até chegar ao final. Acompanhando esse processo de milenização, os nossos caráteres são formados dando, tanto para a nossa mente quanto para o nosso corpo, um determinado formato. E quais são esses 5 caráteres? Bem, aqui cabe um alerta. Vamos manter a nomenclatura fiel à literatura científica. Então, não se assuste com os nomes. Não estamos falando aqui de nenhum distúrbio e nenhuma patologia, tá bom? Esta explicação básica da formação dos 5 traços de caracteres tem nomes que você pode estar acostumado a ver associados a algum tipo de transtorno ou patologia. Mas se atente apenas para a formação da mente e do corpo. Tudo bem? O traço do esquizoide. Como tudo começa no útero, esse primeiro momento forma o nosso primeiro traço de caráter, o caráter esquizoide. O que acontece quando um bebê ainda está no útero da mãe? Ele não entende o mundo do lado de fora. Ele não sabe que esse mundo que a gente conhece existe. Tudo que ele percebe de forma sensorial é o útero. O mundo daquela criança é o útero. O sistema nervoso dela já interage com esse mundo e muitas vezes acontece algo do lado de fora, no universo da mãe, que afeta e interfere na estrutura desse mundo. Imagine uma mulher grávida cujo marido perde o emprego de uma hora para outra. Essa mãe vai ficar super preocupada com o futuro. Se vai ter condições de criar o bebê, se vai conseguir trabalhar enquanto ele estiver muito novinho. Enfim, várias preocupações passarão na cabeça dessa mãe. O bebê vai sentir tudo ali dentro do útero. Ele vai sentir, mas não vai entender. Talvez você esteja se perguntando, mas como é que ele sente e como isso tudo afeta a formação da mente e do corpo dele? Ele sente porque toda vez que o estado emocional da mãe se altera, o estado físico e fisiológico dela também se altera. Nessa hora, o útero muda. O mundo daquela criança muda também. Veja, quando está tudo bem, o corpo da mãe manda uma determinada quantidade de sangue para alimentar aquele útero. No momento em que a mãe passa por algum estresse emocional, o estado fisiológico dela muda e o útero começa a receber menos sangue. Então, o útero, que estava quente, dilatado, confortável, fica duro, frio e desconfortável. Se a mãe estiver bem, o útero recebe o fluxo sanguíneo normal e fica confortável. Se a mãe não estiver bem, o útero fica desconfortável, muito desconfortável. E aí a pergunta é: o que o bebê tem a ver com o que está acontecendo do lado de fora, na barriga da mãe? Nada. Mas o bebê se sente rejeitado pelo útero, porque toda vez que ele tenta existir, toda vez que ele se mexe, a mãe se lembra de que está grávida e suas preocupações vêm à tona. Resultado: o mundo fica ruim para o bebê. Ele não sabe de nada além disso. A única coisa que ele sabe é que quando ele se mexe, ou seja, quando ele existe, o mundo dele fica desconfortável. E aí vem a dor que molda o traço de caráter esquizoide, a dor da rejeição. Aqui é importante ficar claro que não estamos avaliando nem julgando a intenção da mãe. Não foi a mãe que rejeitou o bebê. O sistema nervoso daquele bebê se sentiu rejeitado pelo mundo, que naquele momento, para ele, era o útero materno. Todos os traços de caráter são formados
por dor e não podemos colocar peso nenhum nas outras pessoas. Até porque a dor que molda os traços de caráter também dá os recursos e as habilidades que fazem a diferença para cada um. Essa é a parte mais bonita do Corpo Explica. Essa é a parte mais bonita da análise corporal. A nossa abordagem é muito voltada para o recurso. Quando as pessoas descobrem seus superpoderes, elas reconhecem suas dores, elas perdoam o mundo, os outros e se permitem realizar. É muito fácil você entender o recurso do esquizoide. Se coloque no lugar de um bebê que está dentro do útero se sentindo rejeitado pelo mundo. O que ele pode realmente fazer? Ele não pode correr, ele não pode chorar, ele não tem com quem contar, não consegue chamar ninguém. Qual é a única coisa que ele pode fazer? Desligar-se daquele mundo. E é exatamente isso que ele faz. É importante você lembrar em que momento está a mielinização. Ela está toda no cérebro. Então, onde é que o sistema nervoso já se ramificou, já se mielinizou e já tem sinapses acontecendo entre os neurônios? No cérebro. Porque da nuca para baixo só existe um fio de cobre desencapado. A capa que controla essa energia ainda não desceu. A mielinização ainda está no cérebro, lembra? O esquizoide tem o corpo esticado, com as articulações presentes e a cabeça maior. O corpo vai concentrar toda a energia na cabeça, no cérebro. E é aí que a mente do caráter esquizoide vai ganhar o seu principal recurso: a capacidade de imaginar, de criar e de racionalizar. Os esquizoides são pessoas extremamente racionais, criativas e imaginativas. É bonito ver a forma do esquizoide funcionar, como ele literalmente cria na cabeça um plano inconsciente para sobreviver. Ele sente que, quando ele existe, o mundo o rejeita, só que ele não tem controle sobre o corpo ainda. Então, se ele deixar a energia descer da cabeça para o corpo, ele vai ter espasmo, ele vai se mexer, ele vai chutar a barriga da mãe, que vai lembrar que está grávida, que vai se preocupar com o momento que está vivendo e mandar menos sangue para o útero. E lembre-se que o útero é o mundo do esquizoide. Por isso, ele consome praticamente toda a energia do seu corpo apenas com a cabeça. Isso dá ao esquizoide um corpo que consome pouca energia do pescoço para baixo. Imagine uma pessoa magra, com o corpo bem esticado, com as articulações bem presentes e com a cabeça grande. Esse é o formato que o corpo do esquizoide ganha. O sistema nervoso dele entende que, para sobreviver no mundo, precisa manter a energia na cabeça e mandar pouca energia para o resto do corpo. Os esquizoides geralmente são magros, sempre têm aspecto de um corpo mais alongado, cheio de pontas e tem um olhar desfocado, desconectado da realidade. Geralmente eles usam óculos. Esse é o formato visível dessa mente. O formato invisível dessa mente é o de uma pessoa que tem medo de ser rejeitada, fala pouco e não gosta de incomodar. Ele prefere não existir, é extremamente racional e não gosta muito de contato, de toque. Essa pessoa sempre vai dar mais valor para a mente do que para o corpo. É um nerd que, se deixar, não troca nem de roupa. Para ele, o corpo serve só para segurar a cabeça. A formação do caráter esquizoide acontece durante a gestação, parto e primeiro mês de vida. Depois que o bebê nasce, o processo de mielinização continua e entramos na formação do segundo traço, que é o traço do caráter oral. E qual é o momento da formação do traço de caráter oral? É o momento por qual todos nós passamos: a amamentação e desmame. É quando o bebê entra numa fase de percepções sensoriais: audição, visão, olfato, tato e paladar. Ele está tendo esse monte de percepções novas porque a medula se mielinizou mais um pouco, até a região da coluna cervical. E essa região do corpo está com novas sinapses acontecendo. O bebê vai literalmente perceber o mundo pela boca. É aquela fase em que a criança coloca tudo na boca, os brinquedos, o pezinho e tudo mais que ela conseguir pegar. E qual é a dor da fase oral que forma esse traço de caráter? É a dor do abandono. Lembre-se sempre de que não estamos falando da intenção da mãe, falando de como o sistema nervoso do bebê registrou essa interação com o mundo. Se na formação do traço de caráter esquizoide, o mundo da criança era o útero, na fase oral é só a mãe. Os pais e as outras pessoas ainda não importam. Para esse sistema nervoso que está se desenvolvendo, o mundo é apenas a mãe. O bebê está em estado de simbiose com a mãe, como se eles ainda fossem uma coisa só.
E qual a diferença da dor da rejeição do esquizoide para a dor do abandono do oral? A rejeição é o medo de não ser aceito. Eu olho para você e digo que eu já não te quero, logo de cara. O abandono é diferente. Primeiro eu quis você, depois eu te deixei. E por que esse bebê se sente abandonado nesse momento de amamentação e desmame? É porque ele sente que alguma necessidade básica não foi devidamente atendida. Quando essa criança tem alguma necessidade, agora ela já pode chorar, pode chamar, pode colocar a boca no mundo. Como ela está cheia de novas percepções sensoriais, a criança tem novas necessidades. Quando ela sente uma nova necessidade, ela chora. Ela sente fome, frio, dor, sono. E quando uma dessas necessidades não é devidamente atendida, ela se sente abandonada. A palavra devidamente é fundamental. Não quer dizer que ela não foi atendida, ela não foi devidamente atendida. Pode ser que ela tenha sido atendida demais ou atendida de menos. Nessa fase, é muito comum a mãe dar o peito, a mamadeira ou a chupeta na boca da criança sempre que ela chora. A criança está chorando de dor, ela ganha um peito. Ela está chorando porque fez cocô, ela ganha uma mamadeira. Ela está chorando porque a etiqueta do macacãozinho está incomodando, ela ganha uma chupeta. Ela ganhou alguma coisa na boca, mas a principal necessidade dela não foi atendida. Ela se sente abandonada, mesmo com esse excesso de peito ou de atenção. Pode acontecer o contrário também. A criança chorar, a mãe ir lá no berço, dar a mamadeira e deixar a criança. Essa diferença, se foi de mais ou de menos, vai refletir tanto na mente quanto no corpo. É o que nós chamamos de oral do excesso e oral da falta. Como nós falamos, toda dor que molda o traço de caráter também traz o seu recurso. No caso do oral, é se comunicar, se conectar, sentir. Para garantir que suas necessidades sejam bem atendidas, o oral desenvolve uma habilidade incrível de se comunicar, de falar, de se conectar com as pessoas e de sentir. São pessoas extremamente sentimentais. Essa combinação da dor do abandono e dos recursos de comunicação, da conexão e das sensações é o formato invisível do traço de caráter oral. Mas como você já sabe, a mente molda o corpo, então qual é o formato que o corpo do oral desenvolve? Qual é a parte visível do oral? Veja, para sobreviver e não ser abandonado, o sistema nervoso do oral vai dar ao seu corpo um formato mais fofinho, mais redondinho, mais infantil. O oral ele vai ter aspectos arredondados no corpo, vai ser mais molinho e vai ter as perninhas mais curtinhas. O oral é extremamente intenso. Enquanto o esquizoide não gosta de incomodar e prefere ficar ali quietinho no seu mundo, se você tentar sair de perto do oral, ele vai grudar no seu braço, vai segurar você, como normalmente o Jô Soares fazia durante as suas entrevistas, lembra? Agora, é claro que ninguém é 100% esquizoide, 100% oral ou 100% outra coisa. A técnica de análise corporal desenvolveu uma ferramenta exclusiva para saber o quanto de cada traço de caráter a mente de uma pessoa tem apenas analisando o formato do corpo dela. E o mais legal dessa ferramenta, desse método passo a passo, é que você vai descobrir que tipo de mente uma pessoa tem, acessar e entender a história dessa pessoa, só de olhar o formato do seu corpo. O terceiro traço de caráter é o psicopata. Novamente, não se assuste com os nomes. Não faça associações àquilo que você vê nos filmes, nas novelas, nos livros. A gente não está falando aqui do psicopata do filme que sai matando as pessoas e nem de patologias clínicas. A empresa O Corpo Explica apenas se manteve fiel à literatura original das referências científicas. Na formação do caráter psicopata, a milinização já está mais abaixo, ela já está saindo da coluna torácica e entrando na coluna lombar. O bebê já tem todo o controle da parte superior do corpo. Esse traço de caráter se forma até por volta dos 2 anos e meio. Como falamos, todos os traços são formados por uma dor, que em determinado momento gera um recurso e um formato equivalente para o corpo. O momento do psicopata é quando a criança começa a interagir com o mundo além da mãe. Quando a criança está na fase oral, ela ainda está em um processo de simbiose com a mãe, lembra? O mundo daquela criança é apenas a mãe e não existe nada além dela.
Na fase do psicopata, ela começa a interagir e perceber o mundo à volta dela. Então, a criança sente que o simples fato de existir não a faz tão importante assim. O seu destaque vem também do que ela faz. Quando ela começa a fazer coisinhas legais, os pais fazem questão de exibi-la para as outras pessoas. Ela sente que só é importante e só ganha a atenção dos pais e das outras pessoas quando ela faz o que as pessoas querem que ela faça. E isso faz com que ela se sinta usada, manipulada. E essa é a dor do traço de caráter psicopata. A criança sente que, se não fizer nada, ninguém vai dar valor para ela pelo que ela é. Como o nosso sistema nervoso é programado para sobreviver, essa criança desenvolve uma tremenda habilidade de se articular e de convencer as pessoas. Lembre-se que a dor que molda o traço de caráter também é a dor que gera nele um recurso. Então, o recurso do psicopata é justamente a sua capacidade de liderar, de negociar, de manipular coisas, situações e pessoas. Mas não considere manipulador como algo ruim ou como se fosse algo do mal. Não existe caráter do mal e caráter do bem. Todos podem gerar pessoas muito boas ou pessoas péssimas. A diferença é se a pessoa está vivendo na dor ou no recurso dos seus traços de caráter. Essa criança começou a articular para conseguir tudo o que ela quer. Ela negocia com o pai para ter a atenção da mãe, negocia com a mãe para conseguir o colo da avó. Ela vai agregando todas as pessoas para conseguir o que ela quer. Ela interage com o mundo e com as pessoas negociando. São líderes fenomenais, vendedores incríveis. Esse é o formato da mente. E como fica então o formato do corpo do psicopata? Como há mais energia na parte superior do corpo, no tronco, e menos energia na parte de baixo, o corpo ganha um formato de triângulo de cabeça para baixo, grande em cima e pequeno embaixo, como um funil. O psicopata tem muitos aspectos triangulares no corpo. Na cabeça, no tronco, nas pernas, o queixo vai ser mais pontudo, o ombro vai ser mais largo do que o quadril, o sorriso tende a ser torto, o olhar extremamente compenetrado. São aquelas pessoas que, quando malham, ficam fortes em cima, mas as pernas ficam finas e, quando mais gordinhas, são gordas só em cima. É claro que alguns exemplos que estamos dando são de pessoas que, assim como eu, como você, já têm todos os traços juntos. Mas, no caso do Faustão, por exemplo, o principal traço de caráter dele é o traço psicopata. Ele é bem maior em cima do que embaixo, diferente do Jô Soares. É bem legal quando você entende tudo que o corpo explica. Você entende detalhes sutis, como, por exemplo, a diferença entre a fala do Faustão e a do Jô. O masoquista. Novamente, não associe o nome com o que você já conhece. O traço de caráter de um masoquista forma-se entre 2 anos e meio até por volta de 3 anos e meio, quando chega a hora de a criança sair das fraldas. Onde está a milinização da medula nesse momento? Ela já desceu mais e chegou na região sacral. Quando essa etapa estiver com a milinização completa, a criança terá novas sensibilidades que irão controlar o esfíncter anal. Ela vai ter controle para segurar tanto o xixi quanto o cocô. Antes disso, ela não tem sensibilidade para saber que vai sair alguma coisa. E o sistema nervoso dela não consegue controlar o corpo para segurar até chegar ao banheiro. Aí ela faz nas calças mesmo. E é nessa hora que o caráter masoquista sente a dor da humilhação. A criança fez nas calças porque ainda não tem estrutura nem física nem neural para controlar. Como alguém sempre briga com ela, por mais que seja com a intenção de educar, de ensinar, a criança acaba se sentindo humilhada. Ela já anda, já fala, já interage perfeitamente com os adultos, que têm a expectativa de que ela avise quando precisar ir ao banheiro. Só que nem ela sabe que precisa ir ao banheiro. O sistema nervoso dela não se milinizou até ali. Imagina a criança que fez cocô e o outro grita: "Ô mãe, o menino fez cocô aqui." Ninguém quer se decepcionar. Ninguém quer ser exposto desse jeito, especialmente com algo tão íntimo e tão ruim quanto o cocô. Esse sistema nervoso que está se sentindo humilhado pelo mundo precisa criar um plano para sobreviver sem ser humilhado. Mas ele ainda não teve as ramificações nervosas do esfíncter anal para poder segurar o cocô e evitar a humilhação. Então o que ele faz? Ele usa a musculatura do bumbum para segurar o cocô. Para você entender,
Para conseguir segurar o cocô, a criança trava o bumbum. É isso que dá o formato do corpo que ela tem hoje. O formato de um corpo mais quadrado, com a musculatura mais tensa. Sabe aquelas pessoas que têm o bumbum mais batidinho, mais amassado? São as pessoas com caráter masoquista mais alto. Ela se esforça tanto para trancar o bumbum que toda a musculatura fica tensa. A pessoa faz tanta força que a barriga se projeta para frente e os pés se abrem, tipo um pinguim, o famoso pezinho 10 para as duas. O masoquista é todo quadrado, a cabeça quadrada, a cintura quadrada, a perna quadrada. Quando você olha para ele, você tem a sensação de que está diante de uma panela de pressão. A impressão é de que ele está suportando um monte de coisas e está a um passo de explodir. O masoquista tem uma mente e um corpo programados para suportar. Até a pele é mais grossa. Esse é o recurso do masoquista, a sua capacidade de suportar e lidar com coisas difíceis. São pessoas extremamente fortes, porém mais lentas. Elas funcionam mais com método do que com improviso. Na verdade, elas não funcionam com improviso. Elas estão programadas para evitar o cocô. Por isso, elas funcionam muito bem com script, com método, com processos. São pessoas extremamente detalhistas no agir. Já no que diz respeito aos sentimentos, os masoquistas são verdadeiros cofres. Para eles se abrirem e falarem o que tem dentro deles é muito difícil. Eles parecem estar muito seguros e é muito difícil saber o que há dentro da mente e do coração de um masoquista. É comum o masoquista trancar a boca antes de falar. São pessoas que têm sensibilidade, mas sentem e guardam, não compartilham. E aqui está um ótimo exemplo de masoquista na vida real. É claro que os traços se misturam, mas no caso da ex-presidente Dilma, o mais forte é o traço de masoquista, daí a sua dificuldade de improvisar. O traço rígido. Agora é hora de falar do caráter rígido, que é quando a milinização da medula chega ao fim e vai trazer novas ramificações nervosas para a região genital. Podemos dizer que é quando acontece o choquinho mágico. Sempre que a melinização chega numa nova região, as conexões nervosas se instalam e uma nova percepção sensorial e motora acontece. Quando essa nova percepção chega na região genital, por volta dos 4 ou 5 anos de idade, surge a sexualidade na vida da criança. Não estamos falando de vontade de transar, de fazer sexo. A criança não vai sentir nem vontade nem desejo em situação normal. O que ela sente é que antes havia uma parte do corpo que não gerava nenhuma sensação diferente das outras partes. A menina tocar na sua genitália ou no nariz era a mesma coisa. Mas agora, quando ela toca lá embaixo, ela sente algo diferente. A mesma coisa acontece com o menino. Tem uma região do corpo com uma sensibilidade diferente, interessante e até gostosa. Além dessa nova sensibilidade, o corpo está recebendo uma carga de diferentes hormônios sexuais. Nessa explosão hormonal é quando a formação do traço de caráter rígido entra em ação. É aqui que se forma pela primeira vez o tão falado triângulo edípico que Freud mencionava. A menina vira namoradinha do papai, a princesinha do papai, e o menino vira o namoradinho da mamãe, o príncipe da mamãe. Por quê? Porque o sistema da criança começa a reconhecer os pares nas relações. O menino busca na mãe o seu primeiro par, enquanto a menina busca no pai. Só que tanto o pai quanto a mãe já tem alguém, formando o triângulo entre mim, meu pai e minha mãe. Então, a dor da rigidez acontece. Essa criança vai perder nessa relação. A menina vai perder o papai para a mamãe e o menino vai perder a mamãe para o papai. Sempre. Essa criança se sente traída, excluída, porque a mãe fala para o menino que ele é a vida dela, que ele é o príncipe dela, mas quando chega a noite, a mamãe dá um beijo no menino e vai dormir com o papai. Nesse momento, o menino fica de fora da relação, como se a mãe tivesse preferido o papai ao invés dele. A mesma coisa acontece com a menina. Só que agora, esse corpo já tem como se defender e, para não passar por essa dor de novo, para sobreviver nesse mundo de pares, sem ficar de fora, ele desenvolve na mente um recurso de competitividade. Ele não quer mais perder. O recurso do rígido é a competitividade. São pessoas extremamente competitivas, proativas, executoras, fortes e ágeis. Com o tempo, seu corpo se aperfeiçoa, ganhando formas mais atraentes e imponentes. Os rígidos têm corpos mais harmônicos,
com formas curvas e níveis de energia bem distribuídos. São os astros de Hollywood, aquelas pessoas que chamam a atenção. Um bom exemplo de rigidez é esse casal. São duas pessoas extremamente rígidas, atraentes e competitivas, mas são duas pessoas extremamente divididas. Ela se divide entre o corpo dele e o amor do pai dela. Com ele acontece a mesma coisa, ele se divide entre ela e a mãe dele. Essa divisão vai para a vida toda. O rígido vive o mundo em um triângulo, entre um relacionamento e outro, entre uma carreira e outra, entre um projeto e outro. Esse tipo de mente nunca coloca todos os ovos em uma única cesta e nunca confia totalmente em alguém. Também tem uma necessidade extrema de controle. Tudo porque o seu sistema nervoso está programado para sobreviver em um mundo em que talvez ele seja trocado e ele não quer perder de novo. Usando toda essa ciência, o Corpo Explica criou ferramentas e um método para que qualquer pessoa seja capaz de fazer a leitura do corpo e da mente como qualquer um. Ao entender a sua mente, você evitará situações que não lhe fazem bem, aprendendo a usar os recursos da sua mente. A forma de você se comunicar e conduzir os seus relacionamentos será diferente. E é claro que, assim como você se conhecerá profundamente, você também saberá o que fazer e o que não fazer com as pessoas que são importantes para você. De forma voluntária ou profissionalmente, você poderá ajudar as pessoas respeitando a forma delas funcionarem no mundo. Com a ferramenta Mapa dos Caracteres, qualquer pessoa consegue analisar todos os tipos de pessoas conhecidas e desconhecidas, pessoas próximas ou pessoas distantes. A análise corporal é a ferramenta mais poderosa para quem trabalha com desenvolvimento humano, sem dúvida. É um método científico baseado em análise corporal e análise comportamental. O corpo explica sobre relacionamento, finanças, sociedade, separação, doenças, abuso sexual, absolutamente tudo. Qualquer questão. Uma sessão de análise corporal lhe trará relações melhores, sejam elas pessoais ou profissionais, para que você viva uma vida plena e seja quem você é, conhecendo o melhor de você e ajudando mais pessoas a fazer o mesmo. Análise corporal online, na Ucavan Treinamento e Desenvolvimento. Abra-se e abrace o seu novo ser.